Chegamos ao episódio 13 da série Evangelho e Renovação Cultural. E desde já eu agradeço muito a sua companhia ao longo desses episódios até aqui e reforço a oração que fiz no início dos nossos encontros, que realmente esse tempo que você já tem investido e o que vai investir agora estudando esse tema, seja um tempo usado pelo Espírito Santo de Deus para semear no seu coração, na sua mente, aquelas sementes ricas, cheias de vida, poderosas para darem frutos que façam com que você realmente enxergue e atue como um agente, como um instrumento de renovação da nossa cultura. Nossos textos bíblicos, Isaías 61, 3 e 4, os textos base, não poderíamos deixar de mencionar. Ao longo de todos os 13 episódios, nós estamos mencionando esse texto que é tão importante, porque ele mostra que faz parte da agenda do Messias e do povo do Messias o compromisso com a renovação das cidades arruinadas. Mateus capítulo 5, compromisso com buscar viver como uma cidade colocada no alto de um monte, irradiando uma luz, a luz das obras de justiça, a luz das obras que espelham o caráter do Deus eterno, para que o mundo ao nosso redor veja essas boas obras e voltem-se para Ele e glorifiquem ao nosso Pai que está nos céus. E assim, a terra será cheia, será transformada, será renovada com essa glória de Deus presente, enquanto aguardamos a consumação de todas as coisas. Vale a pena também reforçar nesse nosso último encontro o convite para que você escute os áudios, os podcasts dessa série que, para cada texto que foi apresentado aqui, para diversos outros, os podcasts apresentam explicações e esta é uma excelente maneira de você continuar este curso. Aí na tela você pode ver o link e acessar. No nosso encontro de hoje, nós vamos entrar na 6ª parte do nosso curso. Concluindo tudo que nós vimos até agora, nós estamos fazendo aqui um chamado à ação. Vimos a gênese da cultura, de onde a cultura se originou. Vimos a queda e os seus efeitos na cultura. Estudamos a restauração da cultura iniciada. Demos uma olhada na restauração da cultura consumada. E nos últimos episódios, trabalhamos um pouco sobre a cultura do nosso tempo, para chegarmos aqui e respondermos a essa importante, fundamental pergunta: como promover a renovação cultural em nossos dias? Como promover a renovação da cultura? Nós, como textos bíblicos, esse slide que está apresentado aí, nós vamos usar Atos 13, 36, Romanos 12, 1 a 14. Para começarmos, vale a pena recordar, através desse slide que você está vendo aí, como é a estrutura de propagação de uma cultura. Nós já temos visto isso nos últimos episódios, que a cultura de hoje, a cultura ocidental, ela tem 3 grandes marcas: a pós-verdade, o culto ao bem-estar e a sociedade do cansaço. Mas essa cultura, ela se espalha, ela é comunicada através de diversos canais: educação, política, negócios, artes, mídia, ciência e tecnologia. São alguns dos principais canais para propagar essa cultura. Ora, se nós queremos responder essa pergunta,
como promover a renovação cultural, nós precisamos entender que nós temos que levar em conta esses canais, essas formas de propagação. Vale a pena também, nesta introdução, trazer aqui a contribuição de alguns pensadores cristãos mais recentes, mostrando e deixando claro para nós que a agenda de Isaías 61, a agenda de Mateus 5, é nossa agenda hoje. Nós podemos, por exemplo, próximo slide, ouvir G.K. Chesterton, que escreveu: "Não queremos uma igreja que se move com o mundo. Queremos uma igreja que mova o mundo." Podemos ouvir John Stott: "A tarefa dos cristãos é aquela que o apóstolo Paulo propôs aos romanos, ou seja, a da não aceitação tácita dos valores da sociedade, da cultura, do lado sombrio da cultura predominante. Antes, o dever da pessoa de fé em Deus é deixar-se transformar a partir de uma disposição de mente." Sim. Stott sugere que Romanos 12, 2, o famoso, clássico texto sobre a renovação de mente, que está aqui no próximo slide, "Não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente. E assim vocês poderão experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus." Mas, se você olhar o restante do capítulo 12 e os capítulos seguintes de Romanos, você verá que essa renovação da mente, essa postura de não deixar-se transformar ou não deixar-se adequar aos padrões sombrios da cultura prevalecente, para fazer isso, é necessário que os cristãos arregassem as mangas e trabalhem. Vejam como Romanos 12, 13, aqui eu pincelei alguns versículos, é um chamado à ação, a começar pela visão sobre você mesmo. Cada um pense de si com moderação. Ajudem a suprir as necessidades dos santos. Pratiquem a hospitalidade. Abençoem aqueles que perseguem vocês. Abençoem e não amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram. Não fiquem devendo nada a ninguém, exceto o amor de uns para com os outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Ou seja, a não aceitação tácita dos valores da sociedade implica em aceitar os valores do reino de Deus e colocar em prática esses valores nas relações com o próximo, na sua identidade, na visão sobre quem você é, na sua rede de influências, no seu trabalho, na sua vizinhança. É praticar o evangelho do reino, propagando essa luz, propagando essa cultura de forma bem prática, assim como Jesus fez. No próximo slide, eu trago aqui uma recordação de um material que nós já vimos. Você deve se lembrar, Jesus, enquanto esteve aqui na Terra, ele o tempo todo estava lidando com o lado sombrio das culturas prevalecentes. A greco-romana, a tradição judaica. E como que ele lidou com isso? Ele foi o grande iniciador dessa agenda de Isaías 61. Ele foi o propagador das boas novas, sendo que essa propagação das boas novas implica em renovar as cidades arruinadas. Renovar as cidades arruinadas significa trazer princípios e critérios do valor do reino, como nós já temos estudado, para substituir critérios e valores de uma cultura sombria. Jesus trouxe
a compreensão e a prática de que a verdadeira fonte de impureza para o ser humano não estava no que ele comia, na maneira como ele comia e bebia, mas estava no seu interior. Na cultura do reino mostrada por Jesus, o mais importante é apego ao eterno, e o transitório, o temporário não pode dar a última palavra. A cultura do reino busca satisfazer a sede de glória não na autoglorificação, não nos likes um para com os outros, mas na fonte correta, que é a relação com o próprio Deus eterno. Enfim, diversos valores que estão lá registrados nas aulas passadas, que Jesus ensinou, praticou, e com isso ele renovou a cultura da sua época, renovou de uma forma tão intensa, tão profunda, que 2000 anos atrás nós experimentamos ainda os efeitos dessa renovação cultural, dessa restauração das cidades arruinadas promovidas pelo nosso Messias. Agora, fica então a pergunta: como na prática promover essa renovação cultural? Para isso, nós precisamos responder uma outra pergunta. Quais são as principais marcas da cultura do reino que nós precisamos trazer para os dias de hoje? Para encontrarmos a resposta a esta pergunta, vamos lembrar daquele esquema que eu propus em aulas passadas, esquema que está nesse slide, que está exibido agora, mostrando como que, ao longo do tempo, na história da redenção, Deus, depois de ter criado originalmente uma cultura cheia de luz, uma cultura propícia à vida, e depois dessa cultura ter sido invadida pelas sombras, pela morte, pelas trevas da queda, como que Deus prometeu restaurar, Deus começou essa restauração e Deus promete que essa restauração será consumada. Então, uma boa pista para nós respondermos a pergunta: quais as marcas da cultura que nós precisamos trazer para o nosso tempo de hoje? É olharmos lá para frente e verificarmos quais as marcas da cultura da restauração consumada. E nós não precisamos esperar o celeste por vir. Nós não precisamos esperar os novos céus e a nova terra. A Bíblia já nos responde isso. Eu quero convidar você a um rápido passeio por um salmo muito significativo. Um salmo que transpira por todos os poros essa restauração consumada. O Salmo 85. Acompanhe comigo alguns dos versículos que começam a ser exibidos nos slides agora. No versículo 7, o salmista pede, clama: Senhor, mostra-nos o teu amor e concede-nos a tua salvação. Nos versículos anteriores, o salmista constatou que as cidades estavam arruinadas. E ele então pede: Senhor, concede-nos a dádiva da tua salvação. No versículo 8, depois de ter clamado isso, o salmista diz faz o que todos nós deveríamos fazer. Eu ouvirei o que Deus, o Senhor, respondeu. Ele promete paz ao seu povo e aos seus fiéis, que eles não voltem à tolice, à insensatez. Importantíssimo aqui, um primeiro elemento na resposta de Deus ao pedido por restauração. Deus promete paz. A palavra hebraica shalom, traduzida aqui, é uma palavra importantíssima para nos indicar uma das marcas dessa cultura renovada que precisa estar nos tempos de hoje
que essa nossa cultura do ego inflado e da tentativa de fazer valer o que eu quero, o que eu desejo, essa cultura busca desesperadamente paz. E Deus promete paz, shalom, àqueles que aceitarem a sua resposta. No versículo 9, o salmista então reconhece: perto está a salvação. Ele vai responder: a salvação está perto. A sua glória habitará em nossa terra. E então, a partir do versículo 10, o salmista faz uma descrição do que é esta salvação chegando. E esse é, reconhecidamente, um dos textos mais sublimes das Escrituras para falar justamente sobre um mundo restaurado, sobre um mundo de concórdia, de harmonia, de consumação dos propósitos de Deus. E quando nós enxergamos de que é composto esse mundo, a resposta é, em primeiro lugar, versículo 10, o amor. Segundo lugar, a fidelidade. O amor e a fidelidade vão se encontrar. A justiça e a paz, que nós já vimos, se beijarão. A ideia é mostrar amor, fidelidade, justiça e paz como elementos que se harmonizam, que se completam, que se sinergizam para que a salvação seja experimentada, para que a salvação seja desfrutada, para que a restauração realmente aconteça. E quando nós vamos ao original aqui no hebraico, nós vemos que a palavra que o salmista usa para amor, a palavra hesed, é o amor da aliança, é o amor leal. A palavra para fidelidade, emet, é a palavra para verdade, para consistência, para algo que não muda, para algo que é absolutamente confiável. Restauração, então, é amor leal, verdade, fidelidade se encontrando. E este encontro é acompanhado por justiça e paz, shalom se beijando. Shalom, no hebraico, aponta para algo que vai muito além do conceito de paz da nossa cultura popular. Shalom na língua hebraica é estar inteiro, estar completo. A consciência de que não falta nada, eu posso estar tranquilo, sereno, porque estou inteiro, estou completo. É esta a restauração, ou estas são as marcas da restauração apresentadas aqui no Salmo 85:10, que é o que eu quero trazer aqui para nós como o desafio para renovar a cultura, essa cultura caracterizada pelo que já temos visto nos últimos episódios. Essa cultura marcada por esse lado sombrio deve dar lugar a uma cultura luminosa marcada pelo quê? Pelos valores, pelas marcas da restauração consumada. Próximo slide. Fidelidade, amor leal e paz. Fidelidade, amor leal e paz. Quando Moisés, Êxodo 34:7, próximo slide, quando Moisés pede a Deus, Senhor, mostra-me quem tu és, eu quero conhecer-te profundamente. Eu não quero conhecer de fora o Senhor, eu quero te conhecer por dentro. Deus, então, responde a Moisés que devagar, não dá para você conhecer-me tão intensamente assim, nesse estado. Mas, Moisés, você verá alguns aspectos de mim que vão
permitir que você entenda quem eu sou por dentro. E quando o Senhor passa e Moisés contempla o Senhor pela fenda daquela rocha, o que Moisés recebe de revelação? Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente, longânimo e grande em misericórdia e fidelidade. Percebam, as palavras usadas para descrever Deus na sua essência são exatamente aquelas palavras do Salmo 85:10. Hesed e Emet. Misericórdia, ou seja, amor leal e fidelidade. Para vermos como que na revelação das Escrituras há uma continuidade do que Deus está mostrando. Se nós formos para muito tempo depois de Moisés, quando o Verbo se fez carne, quando esse Deus que se mostrou a Moisés lá no Sinai, ele tomou a forma de um homem. João 1,14, próximo slide. João registra que ele, ao se tornar humano e habitar entre nós, a descrição melhor para ele é que ele era cheio de graça e verdade. Graça e verdade. Ora, graça e verdade, nas palavras do grego traduzidas aqui por graça e verdade, são exatamente as palavras equivalentes a Hesed e Emet, como o próximo slide mostra. E aí vimos a sua glória, a glória do Filho único do Pai. E esse que era cheio de graça e verdade, fez questão de deixar claro, o próximo slide, que ele veio trazer paz. Eu disse essas coisas, João 16:33, já numa fase bem adiantada do seu ministério, já na última etapa do seu ministério, ele ensina aos seus discípulos: eu vivi aqui, eu vim, e eu disse a palavra, para que em mim vocês tenham paz. Paz. Quando Jesus se despede dos seus discípulos, já quase se despedindo em João 20:19, ele aparece para os seus discípulos e as palavras dele são: paz seja com vocês. Ou seja, fidelidade, próximo slide, amor leal e paz são marcas do reino que já estavam apresentadas no Antigo Testamento e que os evangelhos e que os demais livros do Novo Testamento mostram que se cumpriram, foram vividas, foram encarnadas no Messias. E quando esse Messias voltar, o reino consumado, a restauração consumada, será plena, será transbordante, ocupará todos os espaços. Sim, os que participarem dessa restauração consumada experimentarão, desfrutarão em um grau que hoje, do lado de cá, nós só podemos ter uma ideia, mas um grau intenso de amor leal, fidelidade e paz, como parte da sua comunhão com a Trindade para sempre. Trindade que é repleta de amor leal, de fidelidade e de paz. E essa é a sua glória. Trazendo então a resposta a essa pergunta que não quer calar: como podemos renovar a nossa cultura? Próximo slide. A resposta que eu quero propor aqui para a nossa reflexão é: próximo slide. Em contraposição, em resposta a esse mundo governado pela pós-verdade, nós devemos trazer uma vida repleta de fidelidade. Emet, verdade. Em contraposição à pós-verdade, nós somos chamados para sermos os instrumentos de Deus para trazermos uma vida baseada na fidelidade. Emet, verdade. Em contraposição ao narcisismo,
ao culto ao bem-estar, nós precisamos demonstrar na nossa geração o amor leal, o hesed, o amor pactual. E em contraposição a essa sociedade do cansaço, com as suas angústias, com as suas inquietações, com a sua falta de paz, Deus conta conosco para trazermos hoje, à Terra, uma experiência, uma vida governada pelo Shalom. Estas marcas são as marcas que vão fazer o contraponto ao lado sombrio da cultura, que vão trazer o lado luminoso de uma outra cultura, a cultura do reino de Deus. Vivermos no nível individual, na família, como comunidade, como igreja, como pessoas, o grupo ao qual influenciamos, vivermos uma cultura baseada em fidelidade, amor leal e shalom. Este é o desafio. No próximo slide, nós vemos que esse desafio, esse lado luminoso da cultura, é para ser vivido, repito, no campo da nossa identidade, do nosso trabalho, das nossas relações e das nossas influências. Essas são as 4 dimensões principais. Essas são as 4 arenas onde no dia a dia, fidelidade, amor leal e paz devem ser experimentadas. Nossa identidade, quem nós somos? Quem sou eu? Nosso trabalho, qualquer tarefa com a qual nós nos envolvemos. As relações na nossa vida e, finalmente, toda a nossa rede de influências. Nós somos chamados, então, para, próximo slide, trazendo nesse mundo governado por esse lado sombrio dessa cultura e com todos esses efeitos que já apresentamos, sermos os instrumentos de Deus para, com fidelidade, com amor leal e com paz, nós propagarmos, usaremos os mesmos canais de propagação que o lado sombrio usa. Na educação, na política, nos negócios, nas artes, na mídia, na ciência, na tecnologia, nós propagaremos o lado luminoso da cultura, a cultura do reino. Talvez eu não esteja sendo prático o suficiente, então vou apresentar aqui mais uma contribuição de das pessoas mais preparadas e que melhor escreveram, na minha opinião, sobre esse tema, James Davison Hunter, aquele livro que eu mencionei lá no início da nossa série, How to Change the World. James Davison Hunter propõe que nós precisamos enxergar, próximo slide, que se nós queremos realmente fazer uma contraposição a essa cultura governada pelo ego inflado e de que eu posso ser o que eu quero, nós precisamos enxergar, lembra, os filhos de Sacar discerniram o tempo. Nós precisamos enxergar que esta cultura ela é governada por uma premissa. Deus não existe, ou se existe, ele é irrelevante. E com base nessa premissa, o próximo slide mostra, o que foi acontecendo ao longo das décadas dos últimos séculos é que os símbolos mais importantes da vida social, econômica, política e estética deixaram de apontar para Deus. Esse é o quadro. Isso é discernir o tempo. Como nós vimos no início também do nosso curso, se nós queremos entender cultura e influenciar a cultura, nós precisamos antenar-nos nessa questão de onde estão os símbolos mais importantes na vida social, econômica, política, estética e outras dimensões. E o fato é que, para uma boa parte
das pessoas vivendo hoje, mesmo aquelas que usam um linguajar religioso, mesmo aquelas que tenham aí, que dizem que estão num ambiente gospel, mas na prática, se você observar, talvez você chegue à conclusão que a premissa que comanda a vida dessas pessoas é que Deus é irrelevante ou até não existe. Para dar lugar ao ego inflado e ao posso ser o que eu quero, é essa premissa que tem que prevalecer. Em outras palavras, próximo slide. Deus se tornou menos óbvio do que já foi. E para a maioria, não é mais óbvio, muito pelo contrário. Essa dinâmica se desenrola tanto para aqueles na fé cristã, quanto para qualquer outra pessoa. Estamos num mundo, na educação, na política, nos negócios, nas artes, na mídia, na ciência e tecnologia, em que os lembretes da existência de Deus, do amor de Deus, do julgamento de Deus, dos propósitos de Deus, os lembretes disso na experiência diária estão cada vez mais mitigados, cada vez mais insuficientes, cada vez mais afastados, tendendo a desaparecer. Diante disso, qual é a grande estratégia, qual é a grande forma de promovermos essa renovação cultural? Reconhecendo, próximo slide, que essa premissa de que Deus não existe ou é irrelevante produziu esse estado de ausência, abandono, insatisfação. Nós, nas palavras do James Davidson Hunter, nós, como povo de Deus na nossa geração, precisamos cada vez mais, em contraposição a isso, vivermos, praticarmos uma vida com base na presença fiel. A grande carência, a grande ausência, a grande fome e sede do mundo, do ego inflado é presença, porque há uma sensação de vazio, uma sensação de ausência, uma profunda insatisfação. Como nós traremos respostas para isso? Através da presença, a presença fiel. E o que é a presença fiel? Próximo slide. É trazermos, através de nós, como indivíduos, como grupos, como comunidades, para trazermos a prática da fidelidade e do amor leal. Porque essa é a essência de Deus. Essa é a essência do Messias. O Verbo se fez carne e ele era cheio de quê? De graça e de verdade, de amor leal e de fidelidade. Então, trazendo ou nos enchendo disso e deixando que isso se materialize e se evidencie, nós estaremos praticando a presença fiel e com isso seremos portadores do Shalom. Mas talvez você ainda esteja se perguntando, eu preciso entender melhor. Seja mais prático. Pois bem, então aqui vão algumas demonstrações práticas dessa presença fiel. Por exemplo, quando nós queremos mostrar fidelidade, fidelidade é restituir bem, honra e direitos do próximo. Fidelidade é não sonegar. Fidelidade é, quando tomar emprestado, devolver. Fidelidade é fidelidade ao seu cônjuge. Fidelidade é valorizar compromissos, palavra empenhada. Tudo o que eu falo é confiável. Fidelidade é não aceitar suborno. Fidelidade é ser pontual. Fidelidade é não distorcer a justiça. Esta cultura, com esses exemplos que eu dei, essa cultura tangibiliza a presença fiel. Amor leal, amor do pacto. Mostrar verdadeiro amor e preocupação por pessoas na comunidade e fora da comunidade.
voluntariar-se mesmo para serviços simples demais, dar de comer, de beber, acolher, vestir, visitar os necessitados como a Cristo. Não assumir posição ofendida e vingativa diante da contradição e crítica. Isso é amor leal. Isso é hesed na prática. Paz, shalom, manutenção de uma segurança interior, mesmo diante de ameaças, maltratos e frustrações. Alegria com o sucesso e prosperidade do outro. Não preocupar-se, amedrontar-se e lamentar-se diante das dificuldades e carências. Esses são exemplos e muitos outros podem ser identificados. Eu recomendo que você procure fazer a sua própria lista, compartilhe isso com mais pessoas. E esta será uma excelente maneira de continuar a reflexão sobre esse tema e responder ao chamado à ação que nós estamos fazendo aqui. O pastor Tim Keller, como nós sabemos, ele era pastor, ele foi durante muito tempo pastor de uma igreja em Nova York. Nova York é uma cidade muito marcada por essa cultura do ego inflado, do que eu posso ser o que eu quero. Mas, através da igreja Redeemer em Nova York, Tim Keller batalhou anos e anos e se tornou realmente um grande instrumento de Deus para renovar a cultura daquela cidade, daquela região. Ele conta que um dia, após o culto, um culto dominical, ele foi cumprimentar uma pessoa, uma senhora, que ele não conhecia. Ele perguntou de onde ela vinha, quem ela era, e ela explicou que estava ali visitando a igreja, porque soube que aquela era a igreja do chefe dela. Ah, que interessante! E por que você está vindo para visitar a igreja do seu chefe? E ela contou a seguinte história, que no trabalho, ela trabalhava numa multinacional, numa empresa grande, com metas de desempenho. E ela, num dos trabalhos pelos quais ela era responsável, ela errou feio. E aquilo trouxe um prejuízo para a equipe. Pois bem, ela assistiu a seguinte cena. Quando o chefe dela foi apresentar esses resultados ruins para o chefe dele, ele disse, olha, tal e tal coisa aconteceu, mas eu me responsabilizo. A equipe fez isso, mas eu, como líder da equipe, sou o responsável e peço desculpas. Aquela senhora disse que aquilo a impactou tão profundamente, porque a cultura a qual ela estava acostumada era uma cultura de se o filho é bonito, eu sou pai. Se o filho não é bonito, não tem a paternidade. Eu não assumo erros, nem os meus, quanto mais os dos outros. E aquele homem assumiu os erros no lugar dela e pediu desculpas e deu uma segunda chance para ela. Ela disse que aquilo foi tão impactante que ela decidiu, eu preciso conhecer mais. De onde vem essa postura? O que provoca essa maneira de tratar os outros? E aí eu soube que ele era daqui, que ele frequentava essa igreja. E aqui estou visitando vocês. Esse exemplo, esse caso real, tangibiliza muito bem tudo aquilo que nós temos falado ao longo desses nossos 13 encontros. Nós somos, a exemplo dessa pessoa, desse homem lá, desse executivo de Nova York. Nós somos esses carvalhos de justiça. E nós, no nosso trabalho, na escola, no mundo da tecnologia, na mídia, nas artes, nas questões governamentais, na política, nós somos chamados, sim, a mostrarmos esse amor leal, essa fidelidade e essa paz. Nós faremos
nesse slide que está mostrado aí, o que somos capazes, sob a soberania de Deus, de moldar os padrões de vida, trabalho e relacionamento. Isto é, as instituições das quais nossas vidas são constituídas, conforme práticas de amor e fidelidade, em direção a um shalom que busca o bem-estar não apenas daqueles da família de Deus, mas de todos. Um chamado à ação, mãos à obra. A restauração já começou. O lado sombrio da cultura, a cidade de Caim, está aqui ao nosso redor. Mas nós, como os filhos de Issacar, somos chamados a discernir o tempo para sabermos o que deve ser feito. E o que deve ser feito é baseado em refletir a essência de Deus, a presença fiel de Deus, na forma do seu amor leal, da sua fidelidade e do seu shalom e da sua paz. Vamos arregaçar as mangas? Vamos escutar esse chamado à ação? Que o Senhor então nos mobilize para isso e que faça surgir, através desse tempo que você dedicou conosco aqui, como já temos orado, sementes maravilhosas, cheias de vida, para propagar o reino dele, a sua justiça, para que nós vivamos como essa cidade no alto de um monte, irradiando a luz das boas obras da justiça, para que Deus seja glorificado e o seu reino venha. Amém. Até a próxima.